Aqui é o Roberto Cabrini e você está assistindo Intervenção. Nosso compromisso é com a informação correta. Jornalismo investigativo, ele é bem difícil e o resultado está sendo imediato e um ótimo resultado, né? Olha, denunciados não mandam flores. Denunciados perseguem, ameaçam, não só você, como a sua família. Agora vai atropelar? Se você sabe que essa é uma adoção ilegal, o que você faz? A senhora agencia a venda de crianças? O senhor é um matador de aluguel? Você foi abusado pelo padre Reinaldo? Hoje o Intervenção abre com a entrevista com Roberto Cabrini, que foi um dos principais jornalistas do Brasil. Ele que foi correspondente internacional da Rede Globo em Londres e Nova York e ganhou vários prêmios como repórter investigativo e cobriu 6 guerras. A investigação sem medo, as descobertas. A senhora agencia a venda de crianças? A imagem inquietante. Quanto vale a vida de um ser humano? A realidade que tantos tentam esconder. Ali vocês observam a presença de um tanque talibã. Eles estão defendendo a cidade de Cabul das tropas do ex-governo, o governo que foi deposto. Foi Roberto Cabrini quem noticiou a morte do piloto Ayrton Senna em maio de 1994 pela TV Globo. Uma e 55 da tarde, horário de Brasília. A doutora Fiandre comunica que às 6h40 da tarde, horário da Itália, 1h40, horário de Brasília, o coração de Ayrton Senna da Silva parou de bater. Ayrton Senna morreu. Em 2002, ele virou editor-chefe e apresentador do Jornal da Noite na Band. Boa noite, um grande abraço a você em todo o país. Está começando o nosso jeito diferente de fazer telejornal. E ganhou mais espaço e liberdade jornalística em 2009 no Repórter Record. Olá, eu sou Roberto Cabrini. A partir de agora, eu faço parte do jornalismo da Rede Record. Na Record, Cabrini tornou com seu jornalístico de reportagens investigativas a maior audiência da emissora, ultrapassando os 20 pontos de audiência. Roberto Cabrini, Repórter Record, agora. Em 2009, Roberto Cabrini retorna ao SBT como editor-chefe e apresentador do Conexão Repórter. Hoje a situação é desesperadora. Nós descobrimos Paulo César Farias. 3 horas de caminhada. Exaustão. O senhor é corrupto? De Silverstone, na Inglaterra. Grande Prêmio no Canadá. Nas ruas de Monte Carlo. Nosso câmera está no lado do Iraque. Mas nós estamos muito felizes porque estamos produzindo uma série de matérias que têm tido um impacto na vida das pessoas. Doentes mentais que eram tratados com indignidade semelhante à da Segunda Guerra Mundial, hoje são tratados como cidadão realmente de primeira categoria. Do lado de fora, uma fachada bem cuidada. Para chegar até o prédio principal da administração, passamos por um jardim bem cuidado, muito verde. Ao entrar nas alas, as primeiras impressões. Aqui é o doente. Esses caras estão tudo com frio aqui, né, Homens descalços, sem roupa, sentem frio. Esse homem está deitado em uma cama sem colchão. Nu, ele passa o tempo todo sobre um estrado de madeira. Nesse outro quarto, encontramos fezes ao lado de um paciente. O mau cheiro é forte. Nosso produtor sente náuseas. Eu acho que a gente produziu uma série de matérias relacionadas a direitos humanos, como, por exemplo, a dos coroinhas que eram abusados por padres. Atrás da sacristia, o segredo. Vim pegar meus órgãos genitais. Uma imagem perturbadora. Você queria uma prova? Queria uma prova. Sexo. Não tinha como me defender. Intrigas. Olha, não fale nada pra ninguém. O senhor já
abusou alguma vez de algum coroinha? Matéria sobre pedofilia na Igreja Católica foi feita no Brasil, mas ela produziu uma repercussão no mundo inteiro, no Le Monde, no El País, na própria CNN, no New York Times. Eles repercutiram essa reportagem. Mentes traumatizadas. Você chorou muitas vezes? Chorei. Lembranças que persistem. Muitas vezes eu pensava em me suicidar. Pesadelos intermináveis. Ele começou a me tocar, tentando beijar minha boca. A tentativa de acobertar o indefensável. Como, por exemplo, a das crianças que eram vendidas. Eu falei que ela era sequestradora de criança. O carro aqui, como é que ela pegava a minha menina e vendia para comprar um carro? Há 2 meses, uma denúncia. Uma investigação. A senhora agencia a venda de crianças? Não. A senhora nunca teve uma atuação desse tipo? Eu não sei te informar como é que funciona isso. Você agencia venda de criança? Não nada. Você concorda que é uma adoção ilegal, no mínimo. E você sabe que isso é crime? Estamos diante de uma mulher bem articulada, que encontra as mais variadas desculpas para justificar suas ações. O que você está dizendo é que você faz isso, mas não ganha dinheiro com isso. Mas não ganha dinheiro. Mas nunca ganhei. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Sim, mas você não pediu R$1.000 para ser dado para mãe que daria a criança? Não. São realmente mais de 200 matérias voltadas para os direitos humanos. E você ganha o jogo quando você, no jornalismo, muda para melhor a vida das pessoas. Para você, qual que é o limite de uma reportagem investigativa? Até que ponto você vai? Aquele ponto fala, daqui eu não posso ultrapassar. O limite da seriedade, o limite do compromisso com a verdade. Jornalista não é promotor, não é delegado, não é juiz, mas ele é jornalista. Ele mostra a realidade e mostrando a realidade, você muda o mundo. O limite da ação de um jornalista é o limite da ética, da decência e da sinceridade para com o público. Abandono, agressão. Aqui, uma mulher idosa estaria sendo vítima de maus tratos. A sua mãe morreu com uma severa desnutrição. Como é que a senhora foi capaz de fazer isso com a sua mãe? Os maus tratos a idosos. Por que essa panela está vazia? Quem cuida dela a deixa trancada, entregue à própria sorte. Em resumo, a discriminação em forma de violência. A gente faz matérias no Brasil, mas com um potencial de repercussão internacional, e a gente faz matérias internacionais mostrando uma realidade que o brasileiro precisa conhecer, como essa reportagem da Somália, que foi finalista do Prêmio ESSO. Que lugar é esse? Onde é mais fácil pisar em sobras de guerra do que conseguir um prato de comida. Quando a comida finalmente aparece, é causa de celebração. Que lugar é esse, onde o som do clamor de um povo faminto é suplantado pelo som de tiros e rifles poderosos e das explosões das bombas plantadas, onde antes a vida florescia. 5 órfãos de pai. O marido e o pai deles morreu há um mês. Mais uma vítima da guerra na Somália. Eu estou muito feliz. O SBT me dá muita liberdade, o SBT acredita no nosso trabalho, nós temos uma equipe profundamente motivada e eu me sinto muito realizado. Em 4 anos de Conexão Repórter, são muitas as vitórias, Prêmio ESSO, nos últimos 2 anos a gente foi eleito o melhor jornalístico enfrentando os jornalísticos da TV Globo, nos últimos 12 meses são 14 lideranças, é uma marca que nenhum outro jornalístico tinha conquistado fora da TV Globo. Um menino prisioneiro. Por que dizem que você é tão temido aqui na região? Você pretende continuar ajudando o tráfico? O ser humano merece ficar assim? Não merece, mas é o único jeito que tem. Você acha que uma criança que cresce acorrentada tem futuro? Eu estou muito feliz
de estar no SBT, muito feliz de comandar a equipe do Conexão Repórter. Mergulhamos nas profundezas de um cérebro complexo. Como eu posso ser normal se eu tenho esquizofrenia paranoide? Um dos crimes mais chocantes desse século, com detalhes que surpreendem até a polícia. Gostaria muito que o mundo fosse puro. Assassinatos brutais, seguidos por atos de canibalismo. Você sente prazer no sofrimento humano? É a primeira vez que eu falo a verdade. Eu tenho medo. O medo ele é bem-vindo desde que ele mostre os seus limites. O jornalista ele tem um limite na sua atuação. O medo passa a ser um problema quando ele te engessa, quando ele te paralisa diante dos fatos. Eu descobri que mesmo em situações de risco, eu não tenho medo, ou pelo menos esse medo é controlado. Qualquer ser humano tem medo, mas você pode controlá-lo. Você pode usá-lo em seu benefício, para inclusive fazer com que você tenha mais sensibilidade diante do fato com que você está cobrindo. Não é uma coisa que nasce do dia para a noite, você vai se aperfeiçoando, mas eu descobri que em situações de risco eu cresço. Agora vai atropelar? Se você sabe que essa é uma adoção ilegal, o que você faz? Você só sabe estando lá, né? Aqui, numa situação de total segurança, ninguém vai ter medo. Mas quando você está com gente te ameaçando, gente apontando uma arma para você, você conta muitas vezes com a sua concentração, com o seu equilíbrio emocional daquele instante para sobreviver. Exclusivo. O Conexão Repórter entra em presídio de segurança máxima e entrevista o homem mais polêmico do Brasil. O pastor Marcos Pereira. Ele quebra o silêncio. Em prisões, acusados de estupro enfrentam represálias. O senhor tem enfrentado represálias aqui? Quem deve temer o senhor? Quem deve temer? Ele é acusado de estuprar mulheres de sua própria igreja. E sobreviver muitas vezes depende de você agir sem prepotência, agir com humildade. O jornalista não é o dono da verdade. O jornalista precisa respeitar a verdade dos outros, a cultura diversa da sua. O jornalismo é, antes de tudo, um grande exercício de humildade. As várias faces de um homem. Você ser autêntico, você ser verdadeiro, muitas vezes faz com que você não seja politicamente correto. Malhei demais, tomei bomba, esteroides, drogas proibidas. Drogas proibidas. Refém das drogas. Eu usei quase todas, eu só não me injetei. Alguma reportagem que você tem muita vontade de fazer, a nível de produção ou alguma coisa te impediu ou fez com que você ainda não a produzisse? Olha, o jornalismo investigativo, ele implica em muitas dificuldades. De cada matéria que vai ao ar, você pode colocar aí outras 5 que não puderam ser veiculadas pelas mais diversas formas de dificuldade. O lado oculto do futebol. O lado que não se vê das arquibancadas. Onde o que importa não é o talento. Metade do dinheiro a gente usa dentro do clube. Aqui o que conta é o dinheiro. Deixa ganhar dinheiro. Você é o produto. Pra você é o produto, igual isso aqui. Acabou, joga fora e pede outro. Pela primeira vez, uma investigação revela o que acontece nos bastidores de nossa maior paixão nacional. Se você não tem dinheiro, o jogador não joga. Coloca quem não tem talento em clubes profissionais. Mais variados níveis. Tem de 25 mil, de 15, de 10, depende de 5. Com o devido pagamento, ele pode até fabricar jogadores. Tem algum crime nisso? Claro que tem. Isso chama-se estelionato. Nos infiltramos nesse meio. Uma caixa preta repleta de esquemas, fraudes. Explorar sempre honestamente? O senhor nunca fez nada fora da lei? Mas como é que o senhor pode colocar alguém num clube sem ter certeza que essa pessoa tem capacidade e, mais importante, receber por isso? Não, mas... Até porque você só pode veicular uma matéria quando tiver prova suficiente. E é assim que a gente trabalha, com provas suficientes. Mas essas dificuldades não assustam a nossa equipe, não me assustam. Elas apenas me incentivam. Tem alguma em específico? Tem. Eu não vou contar porque aí não vou poder realizá-la, né? Uma das linhas principais do jornalismo investigativo é a descrição. Nesse instante, nós estamos fazendo grandes investigações que potencialmente podem causar enorme impacto. Mas eu não posso contar para você.
Porque se eu contar para você, eu perco uma das principais armas, que é a descrição, que é o de você poder realmente se infiltrar em determinados ambientes, em determinadas instituições, para poder realizar o trabalho. O que eu posso te assegurar é que grandes pautas virão. Nesse instante que nós estamos conversando, estamos diante de pautas que vão produzir impacto importante. Onde houver uma grande história, lá estaremos nós. Este foi mais um Intervenção aqui pelo YouTube e também pelo portal TV Foco. E voltamos no próximo programa. Até lá, tchau!